Vamos com mais um vídeo, e dessa vez é um vídeo muito especial para mim, porque eu quero compartilhar com vocês o mundo que eu estou criando, meu mundo pessoal. E eu quero que esse vídeo possa te ajudar a pensar em como você também pode criar esse mundo pessoal, né? Muitas vezes a gente pensa o que seria um mundo pessoal, como que eu posso fazer do meu processo algo que inspire pessoas, né? Então, esse vídeo tem esse objetivo. Talvez te inspirar, mostrar como eu estou fazendo. Não significa que a forma que eu estou fazendo é a forma correta do mundo, né? Porque sempre tem aquela questão. Pode ser que uma estratégia técnica que eu esteja usando não se aplique para todas as pessoas. E tudo bem. E você também pode não concordar comigo. Tudo bem. Mas o objetivo do vídeo é esse. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Você sabe, recentemente eu fiz um rebrand no meu site, né? Eu mudei as cores, como vocês podem ver. Ele tá verde, preto, tem a versão que ele tá branco, né? Então tem todos os detalhes aqui. Isso também se aplica à minha parte de projetos, que é o meu portfólio. Então eu fiz uma adaptação de estilo visual. A parte de blog eu também fiz uma adaptação para poder carregar aqui as minhas publicações, e também tem a parte de vídeos, né? Onde que eu mostro aqui os vídeos do canal que a pessoa pode clicar e ser redirecionado para o canal. Então, assim, pensando em toda essa ideia de rebrand que eu fiz, eu queria explicar para vocês um pouco, né, de como foi esse processo. E não se aplica só ao site, né? Como vocês podem ver, aqui no canal eu também já fiz a mudança, né? As capas e tudo tá numa vibe um pouco diferente do que era. No meu perfil profissional, que é o LinkedIn, também tem uma aplicação. Aqui a gente tem o site, conteúdos, The Cross. Aqui no Substack é o único lugar que eu ainda não fiz, só fiz da foto, aí eu tenho que mudar essa capa aqui. E no Instagram também mudei a foto e depois vou mudar os ícones aqui. E o TikTok também eu já mudei a foto, né? Então tudo eu mudei porque foi uma questão estratégica. E eu vou mostrar para vocês agora a questão estratégica, né? Uma das coisas que a gente tem que entender quando a gente está se posicionando como uma marca, né? Você tem a marca de uma empresa, e essa marca da empresa ela tem que conversar com o seu consumidor, com o seu público. E, no caso, temos a marca pessoal, que é a marca que nós desenvolvemos do nosso trabalho pessoal, né? Então, por exemplo, Carlos Rafael Cross Content, no caso Cross, que é somente as iniciais do meu nome. Então, tipo assim, é um processo. E eu já tive diversas idas e vindas em relação profissional, né? Como vocês sabem, eu já passei pela parte de desenvolvimento, pela parte de design, pela parte de marketing, pela parte de gestão. Eu já fui dono, então já passei pela parte financeira, já passei por todas as etapas dentro de uma empresa. Então, isso me proporcionou ser multidisciplinar. Então, uma das coisas que acabava sendo um conflito, até mesmo para mim, era essa questão do Carlos profissional e do Carlos o hobby, que era gravar vídeo, produzir conteúdo. E vou colocar desse seguinte ponto. Para mim, sempre a produção de conteúdo, na época do canal do Gordo e tudo mais, era uma produção por hobby. Eu compartilhava as coisas que eu gostava de ver, de assistir, de falar, coisas que eu conversava no dia a dia com outras pessoas. E a gente poderia conversar por horas. Mas tem o meu lado profissional, que eu também compartilho coisas que eu poderia conversar por horas, que é estratégia, criação. Então, com essa nova fase do canal, podemos dizer assim, eu percebi que a minha comunicação não estava totalmente eficiente, porque tinham coisas ainda que precisavam ser definidas. E no caso, eu comecei definindo uma estratégia de marca pessoal para o Carlos Rafael. Então, eu comecei com a ideia do seguinte:
minha proposta de valor. Crio mundos, histórias, experiência. Tudo começa com uma ideia. Sou mais do que um criador. Sou um construtor de universos criativos. Compartilho meu processo para inspirar, ensinar e transformar outras pessoas que, como eu, querem tirar suas ideias do papel, unindo storytelling, desenvolvimento, tecnologia e criatividade. Então, esse aqui seria o valor da minha marca, o que eu quero transmitir. E aí vem para a questão da identidade visual, que é para mim sempre manter. Quando eu precisar criar alguma coisa visual, eu lembrar dessa identidade. Cor de fundo, a cor de superfície, o texto primário, o texto secundário, destaque ação, verde flúor, né? Tipografia moderna, alta, legível, uso Inter, Montserrat e Pops. Então, aqui eu defino. E aí eu venho com uma explicação das minhas cores, né? Essas cores refletem meu estilo futurista, tecnológico, criativo e minimalista, com uma pegada que mistura solar punk e cyberpunk, duas estéticas que me inspiram profundamente. Então, aqui eu já defino o porquê de usar essas cores. Eu sempre tenho um ponto pessoal que, de tempos em tempos, eu acabo gostando de uma cor específica, né? Um exemplo, teve uma época que eu gostava do vermelho, então eu tenho a touca vermelha. Atualmente, eu estou gostando muito de cores mais terrosas, né? Então, um verde folha, um marrom, né? Então, eu vou variando nessas cores. Porém, uma das coisas que sempre teve um contraste para mim era o preto e o verde meio que fosforescente. Eles conversam muito bem. Da mesma forma que o preto e o laranja conversam muito bem. Então, eu peguei essa estética que eu gosto e eu trouxe ela para minha marca pessoal. Aí eu fiz uma definição para quem eu crio, né? Falo diferentemente com quem. Então aqui são a definição mais abrangente do meu público-alvo, né? Está começando sua jornada criativa, já cria, mas quer evoluir narrativas, sistemas e ideias, tem um mundo dentro da cabeça, mas não sabe por onde começar, ama criatividade, games, ficção, especulativa e world building, tem entre 20 e 35 anos, ou espírito criativo em qualquer idade. Então, isso aqui me ajuda a como elaborar a minha estratégia em relação ao conteúdo. Então, é um processo que eu defini o meu valor, defini a minha marca e agora eu defini para quem eu estou criando. E aí, dentro disso, aqui eu posso fazer as minhas personas, que eu ainda não desenvolvi minhas personas. E eu quero desenvolver as personas mostrando para vocês, eu vou mostrar o processo de desenvolver personas, mas não pelo fato de desenvolver personas especificamente para o marketing. Porque o processo, para mim, é quase a mesma coisa que você cria um personagem, para que as pessoas se identifiquem com aquele personagem. Então você também cria personas nesse sentido. Então eu gosto de aplicar essa ideia. Mas aí eu defini quais seriam os meus pilares de conteúdo. Porque uma das coisas é certa. Às vezes eu posso ter milhões de ideias e não dar certo. Por quê? Porque talvez essas ideias não conversam com esse público que eu defini, ou com o público que já tinha definido. Um exemplo, eu peguei o canal do Gordo e comecei a produzir conteúdo que era diferente do que as pessoas que se inscreveram no canal. O que isso acarretou? Baixa visualização e saída de inscritos. E no caso, eu tô consciente disso. A relevância que eu tinha não é a mesma, porque eu mudei o conteúdo. E, consequentemente, isso vai mudar. Então, uma coisa é certa. Quando você define uma linha editorial, você pode, sim, inovar, tentar adaptar coisas, trazendo para dentro do seu nicho. Mas
você tem que lembrar para quem você está produzindo e se aquele conteúdo vai conversar com essa audiência. Porque se não conversar, você vai ter uma baixa visualização. E como consequência disso, o que vai acontecer? O YouTube não vai entregar o seu conteúdo para as pessoas que precisam. Por quê? Uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, que não gosta daquele estilo de conteúdo, não vai assistir. Ou vai se desinscrever. E aí o YouTube vai entender que aquilo ali não tá legal. E, consequentemente, ele não vai recomendar. Então, eu fiz uma definição dos meus pilares. Bastidores criativos, storytelling e world building, reflexões pessoais, criação e tecnologia, motivação criativa. Aí aqui eu coloco, compartilho o que deu certo, o que deu errado e como lido com as decisões do dia a dia. Criativo. E aí é onde que eu estou fazendo. Inicialmente eu comecei com o diário, né? Então a gente tem o diário criativo, que é basicamente essa ideia, onde eu compartilho ali, na verdade, vlogs diário, né? Então daily vlogs, eu compartilho de uma forma que eu não estava muito satisfeito. Então, provavelmente daqui para frente a gente vai mudar esse estilo do devlog. A gente pode ter ali ainda eu andando pela cidade, conversando com vocês, podemos, mas eu terei um foco principal na minha linha editorial, né? Então não é simplesmente eu ligar a câmera e falar o que está acontecendo ali no meu dia, simplesmente assim, eu vou comentar, mas com algum propósito. Então eu tenho que sempre ter em mente o propósito que vai ser. O storytelling e world building, ensinar estruturas narrativas, mostrar como construo mundos, personagens com base no que vivo e estudo, né? Então aqui seria vamos dizer assim, um que a mais, né? Onde que eu vou compartilhar e ensinar para vocês o que eu aprendo, né? Porque a melhor forma da gente aprender também é ensinando. A gente tem um primeiro momento que a gente aprende, o segundo momento em que a gente revisa e o terceiro momento em que a gente ensina. E quando a gente ensina, nós estamos aprendendo novamente. Então transforma isso em um ciclo que ajuda você a maximizar as informações que você está aprendendo, né? Então sempre você vai estar ali reciclando aquilo. Eu acho que é uma forma com que eu gosto de aprender e como eu gosto de compartilhar conteúdo, é mais do que, vamos dizer assim, o útil ao agradável. Aqui as reflexões pessoais, falo em primeira pessoa, trago pensamentos, dilemas e inspirações com um tom autoral, né? Então, aqui vão ser os momentos em que eu faço uma reflexão, como, por exemplo, eu fiz a reflexão do repertório, né? Onde que eu falei sobre a gente criar repertório. Vai ter um vídeo no canal que já saiu provavelmente, onde eu falo sobre a importância da parte cultural, né? Onde que temos teatros gratuitos para crianças, e isso ali incentiva a criança a desenvolver, né, talvez uma veia artística, ou aumentar o repertório daquela criança para ela ver que não é só a tela de celular, tem o teatro, tem o cinema, tem apresentações, show, música. Então, assim, eu acho isso muito importante. Quando tem essas iniciativas do governo, da prefeitura, independente de qualquer que seja, eu acho isso interessante, porque ajuda as crianças a desenvolverem as suas primeiras impressões de um repertório que pode seguir para o resto da vida. Um exemplo, a gente foi no teatro, onde eu falei sobre isso, e o Eric, logo depois, tem 3 dias, que todo dia à noite, depois que ele volta da escola, ele faz uma apresentação pra gente. Então, isso é gratificante quando a gente vê essa ideia. Então, essas reflexões pessoais vão entrar nesse aspecto, né? Criação e tecnologia. Compartilho desenvolvimento de jogos, sistemas e ferramentas que uso. Aqui, provavelmente, a gente vai ter aí aquela mudança, onde eu vou trazer o desenvolvimento dos jogos para dentro do nosso desse canal, né? Eu separei, mas eu vi que, tipo assim, acaba que é uma conversa mútua, né? E como algumas pessoas já estão acompanhando,
Lá, provavelmente, eu vou usar como um laboratório para testar algumas coisas e tudo mais, mas eu vou trazer aqui os aspectos mais técnicos, mais o protótipo, ou como que veio a ideia de fazer aquilo e assim por diante, né? Além disso, vou compartilhar possivelmente produtos tecnológicos que eu receber, que eu comprar, para compartilhar com vocês e mostrar aí se é bom, se vale a pena, se não vale. A parte de criação, mostrar como vem a ideia de, por exemplo, uma história, um texto, uma crônica e por aí vai. Então, é um processo que eu estou querendo adaptar bem. E motivação criativa. Trago frases, vivências e provocações para te ajudar a continuar criando. Então, essa aqui seria os pilares do meu conteúdo. E dentro dele, a gente vai ter diversas outras possibilidades. Aí vem o ponto que eu considero talvez um dos mais importantes, que é meu formato de publicação. A estrutura diária ideal, né? Não significa que será sempre essa, mas é o que eu preciso e ajusto conforme a minha rotina. Então seria o vlog diário às 8 da manhã, PVO, né? Ponto de vista, voice-over, que é uma das coisas que eu experimentei, às 12 horas, vídeo principal, que é um talk head narrativo, né? Então onde que eu posso falar alguma coisa, às 18 horas, um short reflexivo, modelos prontos, dicas de bastidores, alguma coisa técnica, né? Isso aqui eu nem tô pensando ainda na parte de membros do canal, porque eu desenvolvi essa parte também, mas eu vou mostrar isso em um outro ponto que seria a estratégia de crescimento. Nem sempre sai tudo no mesmo dia. Às vezes, um conteúdo maior pede mais tempo e tá tudo bem. É uma frase que eu tô tentando aplicar para minha vida, porque às vezes eu tento ser muito perfeccionista e às vezes não é desse jeito. E aí aqui as categorias que eu uso nos meus conteúdos, né? O Diário do Criador, minha rotina criativa, o Story Studio, que é o storytelling, personagens e mundos, o Devlog, que é projetos de código, jogos e sistemas, Crie Comigo, que é a motivação e reflexão, Ideia do Dia, shorts rápidos com insights, e o Falha Criativa, erros, aprendizagens e tropeços, né? Aqui, esse Cria Comigo, Ideia do Dia e Falha Criativa, pode ser que às vezes eles vão ser só um shorts, mas pode ser que eu resolva fazer um vídeo longo. Então, vocês podem esperar qualquer coisa disso. Como eu produzo? Gravação. Uso o celular, lapela, narração com condensador, edição CapCut, DaVinci Resolve ou InShot, aqui eu não coloquei. B-roll, né? Gravo trechos da rotina para usar como apoio. Então, essa parte do B-roll eu ainda não consegui fazer perfeitamente, porque às vezes eu peco ali, tento fazer de um jeito, não fica bom e aí acabo não usando. Mas é uma coisa que eu pretendo fazer. Roteiros, tenho modelos prontos para shorts e vídeos principais. Então eu já fiz uma estrutura de roteiro e às vezes eu só aplico o meu conteúdo dentro dessa estrutura de roteiro, certo? Meu jeito de falar nas redes, tom direto, íntimo, criativo e humano, que é a forma com que eu falo no dia a dia. Então, sem personagem, sabe? Tipo, real, eu e você. Minha mensagem principal, você também pode criar. Comece hoje, uma ideia de cada vez. É uma coisa que eu coloco, inclusive até tem uma outra frase também que eu gosto de utilizar, se você quer algo que nunca teve, faça algo que nunca fez, né? Então, são pontos que a gente pode fazer. Chamadas para ações, me conta o que você está criando aí, compartilha com quem precisa ouvir isso. Se isso fizer sentido para você, deixa um sinal. Então, assim, são coisas que eu tenho que introduzir. Nem sempre eu falo, mas é importante. Igual falar agora. Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos que precisam ouvir, né? Dê um sinal se gostou. Então, acho que é o que a gente precisa pensar. Aqui eu defini os meus objetivos curto prazo, 30 a 90 dias. Manter consistência nos shorts,
criar uma comunidade engajada, fortalecer minha presença, frase e estética de marca. Médio e longo prazo, de 6 a 12 meses. Criar vídeos mais profundos, quase como aulas, lançar infoprodutos leves, exemplo, mapa de storytelling, abrir parcerias editoras para os meus universos, lançar meu jogo indie autoral. Então, assim, apesar de eu colocar aqui 6 a 12 meses, eu nem estou no estágio inicial do meu jogo indie, né? Talvez o Suika Games entre para essa proposta, pode ser, né? A questão dos livros também pode ser que eu comece a conversar com algumas editoras e tudo mais. Já estou mandando, mantendo contato, né? Para a gente poder realmente ter um network, que é importante. Aqui eu defino meu diferencial. Sou um criador multidisciplinar com identidade autoral clara. Meu maior ativo é a autenticidade do processo real. Um olhar único para o storytelling e a capacidade de transformar ideias complexas em histórias acessíveis e visuais. Por que eu estou falando que esse é o meu diferencial? Porque eu sou do tipo de pessoa que eu não vejo o problema simplesmente. Eu penso e foco em soluções. E problemas de quem causou o problema, vamos dizer assim, eu tento focar na solução. E por eu ser uma pessoa que já transitou em várias áreas de dentro de uma empresa, eu já tive uma empresa, eu sou funcionário, então eu consigo ser multidisciplinar. Então isso eu via como um problema, né? Porque no conceito que eu tinha, era um problema a gente transitar por várias áreas, porque era como se eu não tivesse capacidade de fazer nada. Era o meu pensamento. Porém, o transitar em várias áreas me proporciona uma fácil adaptação em qualquer situação. Então, eu comecei a parar de pensar que fazer isso, fazer aquilo outro, era como se eu não soubesse o que eu gostaria de fazer, o que eu faço, mas eu conseguindo me adaptar a todo tipo de situação. Então eu coloquei isso como um diferencial, para refletir sempre na minha cabeça, que eu sei o que eu quero. Eu quero resolver e criar. É isso. Então coloquei aqui. Minhas séries de conteúdo com voz em primeira pessoa, né? Sempre. Esse sou eu, criando em tempo real. Mostro meu dia a dia, né? A descrição da minha playlist. Então, mostro meu dia a dia, o que estou fazendo, o que estou testando, errando, acertando, compartilho bastidores reais da vida de um criador multidisciplinar, tudo sem roteiro, sem roteiro forçado. Story Studio. Aqui é onde minhas histórias nascem. Falo sobre narrativa, estrutura de história, personagens e mundos. Ensino storytelling aplicado, seja para escrever, para criar jogos ou desenvolver ideias. Devlog, código, jogo, tentativa, erro, tudo documentado. Mostro o desenvolvimento de sistemas, jogos e ferramentas, compartilho meu progresso técnico com sinceridade. Crie comigo, às vezes tudo que a gente precisa é de um empurrão. Falo sobre bloqueios criativos, propósitos, consistência e dúvidas essenciais. E onde eu abro o coração para inspirar quem vive de ideias. Ideia do dia. Uma faísca por dia já acende muita coisa. Shorts curtos, né? Aqui eu defino como shorts, mas como eu falei, pode ser que em algum momento seja um vídeo longo, né? Diretos e com impacto criativo. Trago insights, provocações e lembretes que movem. Falha criativa, errei e aprendi e sigo criando. Falo dos erros, travas de decisões ruins, sem glamour. Aqui o foco é apresentar com o processo e valorizar o caminho real. Então é isso. Tech. O que realmente funciona no dia a dia de quem cria. Compartilho reviews honestos
de microfones, câmeras, softwares e outros equipamentos que uso, sempre pensando em custo-benefício e impacto real. Histórias moldam o mundo e eu adoro falar sobre isso. É um podcast onde mergulho fundo na criação, ideias, narrativas, bastidores criativos, às vezes sozinho e às vezes com convidados. Esse aqui é um projeto que eu quero trazer outros criadores, não só de jogos, mas de livros, de aulas, eventos, música, de diferentes áreas que trabalham com criação. Então eu quero trazer pessoas que eu gostaria de conversar sobre criação. E, claro, pode ser que eu consiga trazer uma pessoa famosa? Pode ser que eu não consiga trazer pessoas famosas? Também pode. Porque é aquela questão, a gente está começando, né? Então pode ser que a pessoa ache que não vale a pena conversar com a gente, mas eu sei que, assim, eu conheço muitos desenvolvedores de jogos, conheço diversos professores que um dos professores que eu gostaria de trazer, que eu vou fazer o convite para ele, ele me inspirou a pensar mais nessa multidisciplinaridade do que achar que eu não queria nada, sabe? Então é um projeto. Unbox, testo de verdade o que foi para o meu setup. Abro, uso, dou minha opinião sincera sobre ferramentas, gadgets, criativos, sem teatrinho. E é sobre experiência real, né? Como eu já fiz aqui o unbox do microfone, eu fiz o unbox das Bob Goods, eu fiz o unbox da coletânea do George O'Neill, então provavelmente eu vou fazer outras. Então, chegando coisas ou eu comprando, eu vou abrir um unbox fazer para vocês. Os outros aqui são mais pessoais, podemos dizer assim. E nós estamos com um vídeo aí já de quase 30 minutos. Que provavelmente vai ficar com 30 minutos, que, como vocês sabem, a gente não vai fazer cortes muito longos. Mas eu gostaria de saber de você, o que você achou dessa estratégia e, como eu falei, como que você faria uma estratégia para sua marca pessoal? Independente se você é produtor de conteúdo, se você é criativo, se você trabalha em qualquer lugar, esteja qualquer tipo de profissional, professor, vendedor, administrador, motorista, você precisa ter uma marca pessoal forte, porque isso define quem você é e como as pessoas vão te ver. E essa ideia aqui é para tentar fortalecer isso em você. E caso você tenha interesse em criar uma estrutura como essa para sua marca pessoal, entre em contato. A gente pode conversar sobre isso. No meu site aqui, você pode ver aqui, ó. Vamos conversar. E você vai ser direcionado aí para o WhatsApp para poder conversar e a gente decidir como eu posso te ajudar nesse processo. Além disso, a gente está voltando com as mentorias, estamos voltando com consultoria também. Então, possivelmente eu devo começar a anunciar mais. Então, se você quiser fazer um projeto, é só me chamar, a gente pode realmente conversar e mudar a sua perspectiva. E como eu falei, não importa a sua profissão, você precisa de uma marca pessoal forte para definir quem você é. Você quer fazer uma transição de carreira? A gente pode te ajudar com isso. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo e o que você espera aí, se você gostaria de pensar mais sobre a sua marca pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários. Lembrando, dá aquela moral, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!